Olá! Bem-vindos à nossa live Bate-Papo Educacional. Bom, vamos esperar o pessoal ir chegando. Enquanto isso, hoje eu vou falar o tema da nossa live. Vocês sabem o que é psicopedagogia? Olá! Já temos um aqui. Olha! O tio Rani tá aí já. Ah, olha a professora Amanda. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho de psicopedagogia. O que será que é, né? Essa nova profissão que tá chegando, pelo menos aqui no meu estado. Ela ainda é bem recente. A outra professora também chegou. Gente, beijo. Agradeço a todos vocês, tá? Por estarem participando. Né, tio Rani? Olha só. Hoje eu tô com uma colega, uma grande profissional. Olha só o currículo dela, gente. O currículo dela, Larissa Padias, ela é uma profissional de educação física, psicopedagoga, Ai, eu me embolo pra falar. Psicomotricista. Ah, falei certo? Oi, Simone. A Larissa já tá até aqui, ó. E também professora de línguas. Ela vai ser a profissional que vai explicar um pouquinho pra gente sobre a psicopedagogia, sobre a importância dela na educação e quando, como, por que nós devemos estar levando e se devemos estar levando as crianças para uma consulta com um psicopedagogo. Bom, vou convidar ela aqui para estar entrando. Oi, para quem tá chegando, sejam todos bem-vindos. Bom, deixa eu convidar aqui a Larissa para ela poder estar entrando, participando. Vamos lá, tô aguardando ela entrar aqui na live. Larissa, cadê você? Ah, oi, Jussi! Hoje nós vamos falar um pouquinho da psicopedagogia. Sim, a importância dela, não é? No desenvolvimento infantil e também no âmbito escolar. Vamos estar tirando todas as dúvidas. Não apareceu nada. Aqui tá aguardando para mim. Peraí, vou chamar de novo então. Ela falou que não tá aparecendo para ela. Segunda vez, gente, que nós temos esse problema, né? Na live passada também. Vamos ver, chamei de novo. Ah, agora foi. Oi, deu certo? Ah, agora deu certo. Fiquei até com medo de acontecer igual a última live. É que essas coisas imprevistas sempre acontecem, né? Por isso que é ao vivo. Mas é um gostoso. Boa ouvi uma noite, frase. pessoal. Ai, gente, olha ela, que deixa só um pouco. Eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante. O professor, ele é muito adaptável. Então a gente realmente se adapta com todas as situações. Sim, Bom, sim. Queria que vocês... Deixo a palavra para você se apresentar um pouquinho, para o pessoal te conhecer, né? Quem já conhece e quem ainda não conhece, conhecer agora esse trabalho maravilhoso que você faz com a psicopedagogia. E aí? Bom, meu nome é Larissa Patias, sou formada em Educação Física, mas tenho... Tá travando um pouquinho. Tá travando? Ai, meu Deus. Tá dando certo? Oi? Tá dando certo? Oi, tá vendo? Eu tô te ouvindo. Tá dando certo. Graças a Deus. É porque eu só abaixei a câmera. Já fiquei preocupada. Para, já voltou. Foi rápido demais, foi só uma travadinha. Ai, que bom. Não, eu tive um problema pra falar Ai, fala esse nome pra mim. Psicomotricidade é uma palavra difícil, isso aí. realmente. É um trabalho. Psicomotricidade, para quem não sabe, ela engloba o movimento, né, o corpo e a mente, né, a ação do ser humano saber pensar antes de agir. Resumindo, é isso.
Pode continuar. Pode. Agora travou. Vamos lá, peraí. Voltou. Bom, você pode falar pra gente? Peraí, que tá travado. Vamos ver, tá travada a live dela, eu não tô ouvindo e nem tô vendo ela, está carregando. Lorena, oi, tudo bem? Professora Priscila. Agora você voltou. Tava travado. Você pode falar um Voltou? pouquinho pra gente? Voltou pra mim também. Oi, você tá me ouvindo? Travar. Nossa, a internet tá horrível. Tô te ouvindo, aham. Agora voltou. Agora se a minha tá meio arrumada. Pode falar. Não, aqui no Espírito Santo, se chover... Aqui também, aqui é interior do Mato Grosso, então aqui também não é muito boa a internet. Também dá umas travadas. É verdade, faltou falar isso dela, né? Lá do Mato Grosso, bem longe daqui. Ou no seu caso, eu sou longe de você. Mas vamos aproveitar agora que parou de travar, então. Eu vou adiantar um pouquinho, só para não acontecer riscos de cair a live, tá bom? Sim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre o seu trabalho e sobre o que não é a psicopedagogia. Oi, eu não entendi, travou um pouquinho, desculpa. Não, tudo bem. Eu queria que você falasse sobre o seu trabalho e sobre o que é a psicopedagogia. Ah, sim, agora eu entendi. Vamos lá. Bom, a psicopedagogia é uma área que estuda os processos de aprendizagem, né? Seja em crianças, adolescentes ou adultos, né? É um saber científico. Ela principalmente engloba a área da psicologia e da pedagogia, mas ela também Oi? Tá escutando? Agora, é porque você vai e volta, vai e volta. Então ela não é... Não, vai sair, se preocupa não, vai melhorar. E travou de novo. Às vezes com a porta aberta a internet vem melhor, pode ser? Claro, pode ser sim, sem problema. Gente, estamos aqui falando com a Larissa sobre... Oi, Maria! Sobre a psicopedagogia. Bom, acabei de descobrir que ela falou... Ah, voltou! Então, eu achei interessante que você falou que ela não pega só o âmbito infantil, é todas as idades, né? Isso aí eu achei... todas as idades. E o que faz um psicopedagogo? E aí? O que faz um psicopedagogo? Ele analisa o indivíduo, né, e identifica as principais dificuldades, transtornos que interferem na aprendizagem, né? Ele faz a intervenção para auxiliar que esse indivíduo aprenda de uma forma prazerosa. Deu para entender? Deixa eu só fazer uma perguntinha. Gente, vocês estão conseguindo ouvir ela bem? Ou só tá falhando para mim? Alguém pode me responder aí? Se vocês estão conseguindo ouvir bem a Larissa? Porque para mim tá falhando. Mas se eles conseguirem ouvir, quer dizer que tá sendo gravado direitinho. Aí não tem problema. Enquanto eles respondem, vou continuando. E quais são as áreas de atuação? Bom, o psicopedagogo ele pode atuar na escola, né, auxiliando nos métodos de ensino, né, na escola, ou prestando orientação pedagógica, ou seja, só auxiliando mesmo as crianças nos seus processos de aprendizagem. Também pode atuar na empresa, né, onde ela visa melhorar a situação, conteúdos e as performances dos funcionários. Também pode atender nas clínicas de consultório, que é no meu caso, né, que é fazendo um atendimento particular, visando solucionar as dificuldades, né, no processo de aprendizagem do indivíduo. Também pode atuar
Nos hospitais também, trabalhando com questão de traumas e doenças, né, que levam à redução da capacidade de aprendizagem. Enfim, inúmeras áreas, mas as mais comuns é na escola e na clínica particular. Você falou sobre aprendizagem, a gente ouve muito o termo, né? O meu filho ele tem dificuldade de aprendizagem. O que seria isso? Bom, a dificuldade de aprendizagem é um Agora eu já não tô te ouvindo. Agora parou de novo. Ai, meu Deus. Você tá com fone, você tá usando o quê? Eu tô com o celular aqui. É Bluetooth? Direto. É direto aqui. Então chega um pouquinho mais perto. Chega um pouquinho mais perto do celular, talvez pare de falhar. Você estava falando sobre a dificuldade de aprendizagem. É porque a gente não, pelo menos eu aqui não consegui. Eu perdi o finalzinho. Você pode repetir? Tá, vou falar de novo. Só pra gente ficar registrado. Sem problema. Sem problema. Bom, a dificuldade de aprendizagem, ela pode ser uma barreira, né, um obstáculo que impede o indivíduo de aprender de uma forma prazerosa. Ela pode ser tanto de uma natureza emocional, mental, social ou física. Quanto antes ela for tratada, é melhor, porque ela pode ter consequências a longo prazo. E quando que eu devo levar o meu filho na psicopedagogia para mim poder descobrir se ele tem essa dificuldade de aprendizagem? Ou agora eu vou fugir um pouquinho do nosso roteiro. Porque a gente vai conversando, vai surgindo dúvidas, né? Porque existem muitos pais que falam assim, o meu filho tem preguiça de estudar. Ele tem preguiça de estudar, por isso que ele não aprende. Agora eu fiquei na dúvida, qual é a diferença entre a preguiça de estudar e a dificuldade de aprendizagem? Você sabe me dizer isso? Sim, olha. Bom, quando levar o filho a um psicopedagogo, quando ele apresentar que está com dificuldade de aprendizagem, né? Vamos de novo chamar a Larissa para ela voltar. Acontece, né, gente? Não tem jeito. Infelizmente, a nossa internet ela ainda não está preparada pelo processo que nós estamos passando. Vamos lá. Quando devo levar o meu filho ao psicopedagogo? Você falou que era quando ele tinha dificuldade de aprendizagem. Correto? Vai, continua. Você estava falando sobre quando ele apresenta, né, a dificuldade de aprendizagem. E qual é a diferença de transtorno de aprendizagem para a dificuldade? E você falou da preguiça, né? Também falei da preguiça. Você falou da preguiça. Ao meu ver, não existe preguiça na criança. O que acontece? Às vezes a criança está com alguma dificuldade. Então, isso causa aquela vontade, aquele entusiasmo para estudar, né? Porque às vezes ele está com dificuldade ou não está sendo prazeroso aquela aprendizagem. Por isso, ele tem dificuldade de ter esse entusiasmo, né? Para estudar, para fazer a tarefa. E parece que é preguiça, mas não é. Às vezes é algo que está incomodando ele, né? As atividades escolares. Ou, às vezes, os métodos de ensino também, às vezes, pode estar muito cansativo para a criança, né? Porque também não existe um método de ensino perfeito, né? Que toda criança vai falar, que maravilhoso, né? Pode ser que aquele método de ensino também está sendo cansativo para a criança, né? Mas, ao meu ver, não existe preguiça.
Aí vai eu fugir um pouquinho de novo do nosso roteiro. Você acredita que o método tradicionalista ele seja um pouco mais cansativo? Olha, pode ser. Polêmica, hein? Polêmica! Vai, agora você voltou, você trava e volta. Polêmica! Ah, não, quero a minha resposta polêmica! Então, Os professores tradicionalistas brigar com você. Vai, tô brincando, vai. Cada criança aprende de uma maneira. Então, pode ser que esse padrão de ensino nosso pode ser cansativo para aquela determinada criança, mas também pode ser que tenha criança, indivíduo que goste dessa maneira de aprender. Então, vai de cada um. Mas, na verdade, eu acho que é um pouquinho cansativo, porque, às vezes, tem muito desse método de decorar, né? E eu acho que isso robotiza um pouco a criança, né? Isso é verdade. Então, na minha opinião, pode ser um pouquinho mais desgastante, mais cansativo. Voltar então, já que você tirou a minha dúvida. Você falou uma coisa muito interessante sobre o decorar, né? Eu acredito muito que o decorar e aprender são duas coisas totalmente diferentes. Você decora, mas você não aprende na prática, você não entende o que você está decorando. Pode acontecer, não é? Não é como você falou. Sim, não é geral. Assim, igual eu falei, pode ter pessoas que adoram decorar e aí depois que decora ela vai aprender. Pode ter sim. Mas na maioria dos casos, eu com a minha experiência, o decorar realmente não é um ótimo método de ensino para a pessoa aprender. Também acredito. Às vezes a gente só quer, eu vou falar agora por mim quando eu era criança, tá? Só queria decorar pra passar na prova. Sim, a gente é tão padronizado nisso, nessa cultura, que a gente acaba pensando assim mesmo, né? Quando criança ou quando adolescente, né? Porque só nos é ensinado isso, então às vezes na nossa cabeça é isso, vamos decorar para passar logo, entendeu? É normal a criança ou adolescente pensar isso, é normal. Mas eu acho interessante você falar isso, porque por isso eu também acredito, né, que é importante as escolas terem um psicopedagogo, não é, para poder estar mudando essa mentalidade, que é igual você falou, a gente já veio de uma geração e agora é mudar a mentalidade das futuras gerações, para a gente quebrar, não é, essa tradição, digamos assim. Agora deixa eu te fazer uma pergunta, voltando. Quais os benefícios de eu estar levando o meu filho num psicopedagogo? Eu só queria te interromper, desculpa, que eu não terminei de responder. Desculpa, é que falhou, né? Em verdade. Teve tantos problemas, oh meu Deus, que a gente fica até doida, né? Não, vamos lá, pode voltar sim. É porque como eu não tinha ouvido... Pode falar. Porque você perguntou, como que eu sei que meu filho está com dificuldade de aprendizagem, né? Eu vou falar algumas dicas, né? Alguns sintomas dessas dificuldades de aprendizagem, que são demora no processo da leitura escrita, dificuldades matemáticas, falta de atenção, falta de autonomia, timidez em excesso, baixa autoconfiança na hora da atividade escolar, né? Por exemplo, aquela criança que fica, não sei responder, porque ela não tem confiança para dar a resposta. Às vezes ela até sabe, mas... Gente, ela voltou de novo. Agora, a dislexia, a música fica dela, sumiu. Ela falou uma coisa muito importante, a questão da repetição, não é? Aí, você foi de novo, você me abandonou. Parece que, quando você fala em aprendizagem, tá tendo uma resistência no Instagram. Ele não quer saber de aprendizagem. Oi, eu não tô entendendo. Não, eu falei que quando você vai voltar no assunto da aprendizagem, o Instagram tá tendo uma resistência muito grande. Ele não quer que você fala.
Repete de Tá novo. vendo, né? Não é? Mas eu acho que é a minha internet mesmo. Não, mas é o que eu falei antes de você entrar. O Brasil ele não estava preparado para esse acúmulo de gente usando a internet. Então, é um problema que eu tenho acompanhado em todas as lives. Agora, continua. A dificuldade de aprendizagem. Eu vou continuar aqui, ó. Timidez em excesso, baixa autoconfiança na hora da atividade escolar, né? Eu já falei, como falei agora. Falamos. Dificuldade em seguir regras, dificuldade em socialização, muita inquietação, né? Agitação. Dificuldade em coordenação motora, né? Que pra quem não sabe, coordenação motora é o ato de chutar, lançar, ou até escrever, isso já também interfere na coordenação motora. A perca com frequência de materiais escolares também pode ser um indício. Falta de memória. Viu, gente? Fiquem atentos a esses sintomas. Muita agressividade e nervosismo também pode indicar essa dificuldade de aprendizagem. Bom, essas o que eu listei são as mais comuns, mas pode ter inúmeros outros fatores. Nossa, e você falou assim, coisas que a gente vê realmente constantemente em sala de aula. Todos esses itens aí que você falou, a gente vai vendo. Os pais, eu sou mãe, né? Eu também já vi muito disso acontecer. Então, você acha que essa é a hora de levar a criança no psicopedagogo ou não? Como funciona? Qual é o momento certo de eu levar o meu filho? Então, é quando identificou que seu filho está com alguma dificuldade de aprendizagem, igual eu citei alguns exemplos, né, de alguns sintomas, né? Se caso você identificar, né, um desses sintomas, né, observar que está acontecendo algo diferente na aprendizagem dele, né? Ou talvez até que ele está com muita preguiça, né, de estudar, já deve levar no psicopedagogo. E como é que funciona esse atendimento? É porque às vezes dá pausa, eu acho que você terminou de falar. Aí depois que eu vejo que a internet tá rodando. Aí por isso que eu tô te interrompendo vários momentos, tá? Desculpa, é porque realmente trava pra mim e eu acho que você concluiu. Pode terminar. Sim, você fez essa pergunta, mas você perguntou antes quais os benefícios, né? Falei, foi verdade. Daí eu queria responder, desculpa de interromper. Não, claro, olha só, você tem que me lembrar porque, como tá tendo esses problemas técnicos, a gente acaba se perdendo, não é? E eu já fugi de uma, e já saí, e já entrei, mas exatamente, quais os benefícios? Você podia juntar aqui, você podia fazer com a gente o seguinte, você podia falar os benefícios e já dizer como funciona esse tratamento. Pelas duas perguntas serem interligadas, né? Eu acho que seria interessante você já... Tá, tudo bem. Vai. Pode, ok. Bom, é através da terapia psicopedagógica, né, que o indivíduo ele vai voltar a aprender de forma prazerosa. Então, resumindo, esse tratamento psicopedagógico ele pode trazer uma infância mais positiva, né, no indivíduo, né? E como que funciona esse atendimento? Bom, no primeiro momento eu faço uma avaliação psicopedagógica, né? Eu jamais pego uma criança e já começo o tratamento, né? Primeiro, antes de tudo, eu faço uma avaliação psicopedagógica, que são 10 sessões de avaliações. E logo depois eu faço análise, né, de todos os testes, avaliações que eu fiz, onde eu identifico as principais dificuldades desse indivíduo, né, dificuldade de aprendizagem desse indivíduo. E depois eu faço a intervenção ou tratamento, né, para auxiliar essas dificuldades. Ou até eu posso também encaminhar esse paciente para outros profissionais para auxiliar nesse tratamento. A Rede, ela está até falando aqui que é importante o professor fazer gente, eu sou péssima para falar esse nome. Eu tenho a língua prosa. Anamnese. Antes, ela está falando aqui, você concorda? Não, eu concordo. Sempre é bom fazer anamnese. Porém, é muito complicado para o professor fazer uma anamnese de cada aluno. É muito complexo. Então, assim, eu acho difícil o professor conseguir fazer isso, realizar essa anamnese. O ideal seria o psicopedagogo mesmo, né?
Sim, aham. Viu? E os benefícios? E os benefícios eu falei, como eu falei lá no começo aqui. Não, mas reforça aqui pra gente. Que é através do tratamento psicopedagógico que o indivíduo vai voltar a aprender de uma forma prazerosa, né? Esse tratamento vai fazer com que a infância seja mais positiva, né, da criança. E como é que funciona essa avaliação? Bom, a avaliação são 10 sessões. Eu vou até falar como que é a minha avaliação. Cada psicopedagogo tem um procedimento, um cronograma de avaliação, mas eu vou falar um pouco da minha, como eu faço, né? Claro. Eu começo na primeira sessão anamnese com os pais, né? Que é somente eu e os pais, a criança não participa. Que é nessa anamnese onde eu entrevisto os pais para saber desde o histórico da criança, desde da gestação até a idade atual dela. Na segunda sessão eu faço uma entrevista com o paciente, onde eu deixo ele mais livre, né? Não faço nenhum comando, onde eu conheço ele melhor. Aí a partir daí é só eu e o paciente, né? Aí já não é mais com os pais. Na terceira sessão eu faço um teste de coordenação motora fina e ampla, né? Para saber como está o desenvolvimento de acordo com a idade dele, né? O desenvolvimento dessa coordenação. Depois eu faço o teste de desempenho escolar, que eu analiso a habilidade de leitura, a verbalização da criança, análise de escrita, do raciocínio matemático, né? E eu faço de acordo com a idade. Por exemplo, uma criança que ainda não sabe nem ler e escrever, eu vou analisar o quê? Eu vou analisar como ele lê com os olhos, né? Às vezes um livrinho com imagem, né? Então, assim, é tudo adaptado de acordo com a idade, né? Porque muitos pais perguntam, nossa, mas o meu filho não sabe ler, como é que você já vai fazer esse teste? Mas não é bem assim. Às vezes a criança ela já lê com os olhos, né? Observando as imagens. Isso já é uma habilidade de leitura, já. Entendeu? Então, assim, para cada idade tem um tipo de teste. E daí, na quinta sessão, eu faço a entrevista operativa centrada na aprendizagem, onde eu dou vários materiais para a criança e falo, eu gostaria que você fizesse o que você sabe fazer, para eu saber como ele manuseia aqueles materiais, como ele utiliza, como ele faz aquela atividade. A partir daí, eu também faço observação do material escolar, também faço a entrevista com o professor, a partir dessa sessão ali. Na sexta sessão, já faço a investigação sensorial, né, para analisar como estão os sentidos da criança. Não é nada muito específico, igual, digamos, um oftalmologista, né, que vai ter a visão, mas é algo só para a gente ter uma noção de como que está o sentido, né? E se caso alguma coisa não estiver normal, a gente até encaminha, talvez, né, para um oftalmologista, talvez, né? Enfim. Entendi, verdade. Aí, na sétima sessão, eu já faço a árvore genealógica, né, onde a gente desenha todo o mural da família através de maçãs numa árvore genealógica, para saber como que é a relação da criança com a família, entendeu? Na oitava sessão, as provas operatórias. Vou te interromper um pouquinho. Só te fazer uma pergunta antes. Você acha que a interação da criança com a família, ela interfere na aprendizagem? Interfere e pode interferir bastante, né? Porque às vezes muitos pais não sabem lidar com aquela dificuldade da criança, e é normal, né? Não é também algo para se julgar, nossa, o pai não sabe lidar com a dificuldade da criança. É normal, né? Ninguém nasce sabendo, né? Não existe um manual de como ser pai e mãe, né? Exatamente. Então, assim, muitos pais não sabem lidar com aquela dificuldade da criança, e às vezes isso pode estar afetando, né, a criança. Ou às vezes o pai não sabe se relacionar com a criança. Também existem inúmeros problemas que podem interferir sim nessa dificuldade de aprendizagem. Então agora continua. Você estava na oitava. Se a minha memória estiver boa ainda. Tá bom. Então, eu faço. Na oitava sessão eu faço teste piagetiano, né? Que é muito comum entre Faz o quê? Repete pra mim que eu não ouvi.
teste piagetiano. Ah, sim, o piagetiano. Piagetiano. Que foi criado pelo Piaget. Foi, ele é de acordo com... Agora eu também vou te perguntar, porque você me abre dúvidas. Ele é de acordo com as fases do desenvolvimento, o teste? Sim. É assim, os materiais geralmente são utilizados o mesmo em todas as idades. O que muda é a minha pergunta para a criança. Para criança. Dependendo da idade, cada idade eu faço uma pergunta diferente, né? E esse teste é para saber em que fase do desenvolvimento cognitivo a pessoa está. Ah, interessante. Serve para isso. Uhum. Mas no caso é específico para o cognitivo? Agora eu vou te interromper de novo. É específico para o cognitivo ou também envolve o motor? Na verdade, tudo interliga também, de uma certa forma, o motor, né? Tudo está meio interligado, mas é principalmente o cognitivo, mas tudo está interligado. Vai, pode continuar. Daí, nessa mesma sessão, eu também faço o teste que é o desenho da família, né? Que também estuda como é que é o relacionamento da criança com a família nesse desenho. Tem o desenho também da figura humana, né? Para saber como ele vê a figura humana, a figura do ser humano. E também para ver também questão de coordenação motora fina, né? Se ele consegue desenhar um corpinho certinho, de acordo, lógico, com a idade dele, né? E também eu faço o teste da árvore casa-pessoa. Então, não sei se você já ouviu falar, que é um teste... Esse eu não conheço. Não, é um teste para saber se ele sabe a proporção de tamanho, né? Porque a árvore tem que ser maior que a pessoa, né? Por exemplo. Então, entendi. É para ele poder ter noção de... Digamos espaço e tamanho. Tá aí um teste que eu deveria ter feito, porque eu não tenho noção de espaço. Não, eu tô brincando, mas, gente, eu brinco muito, mas é sério. É uma coisa muito séria, porque realmente a criança precisa, não é? Ter aquela noção de saber que a árvore é muito maior em proporção à criança, à pessoa. Agora, o legal é que eu não, eu quero falar que eu não sabia que tinha um teste pra isso. Eu achei muito interessante. Tem. Não, e é através desses desenhos também que a gente meio que analisa o psicológico da criança também. Porque, por exemplo, ela pode desenhar a pessoa lá nesse desenho, ela fazendo alguma coisa, e aí às vezes dá pra perceber algo psicológico, né? Uma dificuldade psicológica da criança, algo assim. Então, é uma avaliação como um todo mesmo, é bem completa, né, essa avaliação. Mexe bem com o psíquico, né? Vai, pode continuar. E aí a nona avaliação, que é a última, que é só eu e a criança, eu faço uma avaliação geral de tudo que eu acho assim que necessita mais ser testado, né? Por exemplo, eu acho que eu quero testar um pouco mais a escrita da criança, então eu vou lá e faço nessa nona sessão, entendeu? É onde eu pego assim, analiso as outras sessões e vejo o que eu acho que tem que ser trabalhado nessa nona sessão. Faço uma avaliação geral mesmo. E daí na 10ª já é a devolutiva, né? Onde eu apresento o relatório dos pais, né? Depois que eu analisei tudo, as avaliações que tem. Ela tá falhando de novo, sumiu de novo. Volta, Larissa. Ai, tá falhando de novo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo normal. Tá normal aqui. Ah, tá normal? Então tá bom. Então deve ser a minha, então. E quando que deve ter a intervenção do psicopedagogo? A intervenção é depois que eu identifico toda a avaliação, analiso os testes, né, e identifico as principais dificuldades dessa criança, daí o psicopedagogo faz essa intervenção, né? E essa intervenção ela pode ser através de atividades. Na verdade, o psicopedagogo ele foca mais em atividades, em jogos lúdicos, né, para a pessoa aprender de uma forma mais prazerosa, né?
digamos assim, aprender divertindo. Uhum. Então, é mais através de jogos e atividades lúdicas que o psicopedagogo faz essa intervenção. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Uma criança que ela tem uma dificuldade da escrita, né? Pegar o lápis. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer atividades lúdicas, né? Talvez de recorte, de massinha, para trabalhar essa coordenação motora fina para a criança aprender melhor a escrever. Então, é através disso que o psicopedagogo faz a intervenção. Achei interessante você falar isso, porque muitas vezes, né, em âmbito escolar, quando se vai trabalhar dessa forma, eles acham que a gente está brincando com a criança, não entendem que é todo um trabalho para coordenação motora fina, para desenvolvimento motor. Então, eu achei muito interessante você falar isso, porque eu fiz uma ligação direta, no meu caso, com a sala de aula, né, o que a gente vê muito acontecendo. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que há uma resistência dos pais, das pessoas, né, de procurar um psicopedagogo? Sim, infelizmente ainda há muita resistência. E assim, é uma coisa que meio que está na nossa cultura, né? Porque muitas pessoas têm essa dificuldade de procurar ajuda, né, profissional. Tem a dificuldade de procurar uma terapia. Infelizmente, há um tabu, né? E muitas pessoas acham que é só fechar o olho e o problema vai... Acha que se passa o de ano, acha que no próximo ano vai mudar, sendo que é o contrário, pode até piorar, entendeu? E eu tinha uma professora minha que ela costuma dizer o seguinte, a psicologia, toda pessoa deveria procurar a psicologia como prevenção. Que a psicologia, a gente faz ao contrário, né? Procuramos a psicologia quando já temos um problema. No caso, você diria que a psicopedagogia é a mesma coisa? Não, deveria estar levando que as pessoas deveriam procurar como prevenção? Sim, né? O psicopedagogo ele pode intervir no processo de aprendizagem também como prevenção. E, na verdade, na maioria dos casos, ele age como prevenção mesmo. Porque, por exemplo, se uma criança ela tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, então, quando ele for adulto, ele vai ter muita dificuldade em se comunicar com as pessoas, em fazer amizades, em ter relacionamentos. Então, assim, quanto antes isso for tratado, é melhor, vai evitar um problema maior no futuro. Então, por isso que é bom tratar ainda na infância, né, essa dificuldade da criança. É verdade. E, no caso, no âmbito escolar, você acha, como que as escolas elas reagem à intervenção do psicopedagogo? Também tem resistência? Ou você acredita que a escola hoje tem muita parceria? Como que funciona? Eu falo para você porque, por exemplo, numa das escolas que eu trabalho, não temos psicopedagogia. Temos o pedagogo. Então, não tem essa parceria. E eu gostaria de saber como é que funciona isso, se tem essa resistência, se não tem, se interage bem, qual é a reação diante a uma intervenção. Então, bom, nem sempre a escola aceita muito bem a intervenção do psicopedagogo. Dá para entender um pouco, porque realmente é um trabalho muito difícil, o trabalho de intervenção, né? Porque geralmente a escola já tá sobrecarregada, né? Cheia de alunos com dificuldade de aprendizagem, e daí chega uma pessoa do nada com a solução lá, então há uma desconfiança, né? Né, do método de ensino do professor. Então, é um pouco compreensível que, de primeiro momento, eles estranhem, assim, essa intervenção do psicopedagogo na escola. Mas, assim, depois, se o psicopedagogo tentar se aproximar e ganhar confiança, logo tudo dá certo. Agora eu vou fugir de novo. No caso, a intervenção do psicopedagogo na escola é trabalhar junto com o professor ou é trabalhar junto com o aluno?
trabalha separadamente? Ou, no caso, você trabalha apenas com aluno, apenas com o professor, com os dois juntos? Como funciona isso? Gente, para quem está entrando agora, nós estamos aqui com a psicopedagoga Larissa. Estamos falando um pouquinho sobre a psicopedagogia, a importância dela no desenvolvimento, a importância de procurá-la como prevenção, entendeu? Para ajudar na... Agora ela voltou de novo. Ou ainda não voltou. Vamos aguardar. Tá com agora eu tô escutando, vai. Voltou! Fazer de novo? Ai, eu não tô... Agora tá falhando. Espera aí que ela volta. Oi, fala de novo. Pode fazer a pergunta. Ah, sim. Eu perguntei como que funciona na intervenção. Eu fugi um pouquinho, porque eu fiquei curiosa. Você trabalha, no caso, no âmbito escolar, você trabalha com o aluno, ou diretamente com o professor, ou com os dois? Como funciona isso? No meu caso, lá no âmbito escolar, eu trabalho com o professor mesmo, né? Eu trabalho só com a criança já lá no consultório, então lá na escola é só com o professor mesmo, né? Eu tento orientar ele a melhor forma de lidar com a dificuldade da criança, né? Auxiliar nos métodos de ensino dele, né? E assim vai indo, eu vou mantendo contato com ele. Excelente. Viu, gente? É muito importante nós, escolas, estarem procurando, né, ter profissional na área para poder trabalharmos juntos. Agora vamos lá. Falar sobre um pouquinho. Eu gostaria de... A gente falou que um professor... Você falou que o nome que eu esqueci de novo... Ai, gente! Eu não consigo falar esse nome. Anamnese. Anamnese. Você falou que ela não é boa para ser feita por professor. E no caso de diagnóstico como dislexia, autismo, o professor ele pode estar fazendo esse diagnóstico? Não, o professor ele não pode diagnosticar a criança, né? Porque assim, nem eu mesma, na verdade, eu gosto de dar um tipo de diagnóstico sem antes consultar uma equipe multidisciplinar, sabe? Eu acho que assim é muito complicado. Você sozinha, você observou e fala, essa criança tem isso, entendeu? Aí, no meu caso, eu não gosto de diagnosticar sem ter toda uma equipe para auxiliar, né, nesse diagnóstico, né? E o que o professor deve fazer quando ele acha que talvez, né, a criança tem algum traço de dislexia ou autismo? Bom, o que ele pode fazer? Ele deve alertar os pais, né, que a criança está com dificuldade na sala de aula e indicar um profissional adequado para fazer o diagnóstico, porque igual eu falei, a gente sozinha, assim, só de observar por cima, não tem como dar um diagnóstico. O Augusto tá rindo aqui, mas Augusto, até o final da live eu vou aprender a falar eu não sei, a minha língua trava, gente. Eu sei, mas você foi... Vamos lá, devagarzinho. Anamnese. Até o final da live eu vou conseguir falar esse nome sem a ajuda de ninguém. Você vai ver. Vou encerrar falando anamnese. E ainda tem a língua presa, já piora tudo. Mas vamos lá, vou continuar aqui. Adultos, vocês também têm dificuldade de aprendizagem? Sim. Infelizmente, isso é um pouco comum, né? Muitas pessoas têm problemas de aprendizagem no dia a dia, né? Quando adulto, né? Às vezes no trabalho, no relacionamento, na faculdade, né? E às vezes foi só falta de trabalhar isso na infância, né? Às vezes houve uma falta, né, de estímulo, né, quando criança, né? E por isso a importância de trabalhar a dificuldade quanto antes, melhor. Mas, assim, os adultos, eles também podem procurar o profissional da psicopedagogia e é como dizem, né, antes tarde do que nunca, né? Por mais que seja difícil aprender quando é adulto,
mas é possível sim tratar essa dificuldade. Ah, interessante. E existem várias formas de ensinar? Sim, existem várias formas de ensinar. E conta pra gente um pouquinho. Assim como existem várias formas de aprender, né? Existem inúmeras formas, né? Só que eu vou falar aqui algumas principais, né? E, primeiro, tem pessoas que aprendem ouvindo, né? Que são mais auditivas. Aí, no caso, o professor tem que procurar trabalhar com atividades mais auditivas, né? Que trabalha a audição. Aí existem pessoas que aprendem mais com a visão, né? Observando. Aí, no caso, o professor vai trabalhar a atividade que desenvolvem, né? A visão, a observação. Tem as pessoas que aprendem também mais se movimentando na prática. Então, o professor vai utilizar métodos que envolvam esse movimento, né? A ação. Tem pessoas que aprendem mais se comunicando, falando, daí o professor vai fazer atividades que estimulem mais a fala, o debate, né? Que trabalhe a aprendizagem através da comunicação. Aí tem pessoas também que trabalham com a música, né? Que você, no caso, você trabalha com isso, né? Uhum. Então, assim, aí no caso o professor vai utilizar atividades que envolvem música, né? E também tem pessoas que são mais, que aprendem mais com o toque, né? São mais sensíveis, elas têm mais sensibilidade. Aí, no caso, o professor vai trabalhar a sensibilidade, né? E, assim, o professor ele não precisa se preocupar, né? Em conseguir, digamos assim, agradar todos os alunos, porque realmente não é fácil. Vamos dizer que numa sala de aula, em média, tem 20 a 30 alunos. Então, fica difícil para o professor atender a necessidade de um único aluno, né? Então, assim, ele não precisa se sentir culpado, né? Nesse caso, ele não conseguir atender aquela necessidade. O que ele pode estar fazendo? Ele pode pedir ajuda profissional, né? Ele ser sincero com os pais, recomendar que ele procure um psicopedagogo ou até, em outro caso, um professor particular, para assim atender as necessidades de aprendizagem desse aluno. Ah, interessante. Eu achei até interessante você falou que teve um caso comigo, igual eu te falei, aqui no Espírito Santo, algum tempo atrás, não se falava em psicopedagogia, era o psicólogo. Então, realmente, os pais, eles chamavam a gente na escola, os professores chamavam os pais na escola, falavam, olha, leva seu filho no psicólogo, porque ele está aparentando, eles nunca diagnosticavam, aí está aparentando isso, então é importante levar. E eu via muita resistência dos pais, não, eu não vou levar o meu filho, porque isso aí porque ele é muito agitado. Mas, no caso, a psicopedagogia, ela ajuda também, não é? Com a criança muito agitada, muito eufórica, a ter mais concentração. Sim, sim. Sim, de uma forma ele vai ajudar, mas igual eu falei, geralmente tem caso que não é ele sozinho, é preciso o conjunto. Sim, claro. Às vezes, não estou falando que é em todos os casos, às vezes a criança muito agitada, ela tem a hiperatividade, né? Às vezes aí vai ter que levar num neuropediatra, onde pode ser que ele passe remédio. Eu não gosto muito dessa coisa de ter que tomar remédio. Verdade. Né? Mas, porém, cada criança é de um jeito, é complicado. E por isso que precisa toda uma equipe para auxiliar. E é sempre lembrar também, né, que a criança, por si, ela já é agitada. Não é? Para mim, eu acredito, eu vejo muitos pais querendo, igual você falou, eu preciso do remédio, eu preciso de um remédio pro meu filho, que ele é hiperativo. Só que o problema maior tá na criança introvertida, pelo menos aí já é uma opinião de profissional de música, que eu vejo aquela criança que a gente tenta trazer ali pro meio, do que aquele que os pais acham que é imperativo. Porque se ele consegue sentar e prestar atenção na aula, e em casa ele não para, você acredita que o problema está sendo na liderança ou na criança, nesse caso? Uma criança, ela consegue, se ela senta ali, porque eu não sei como é diagnosticado o hiperativismo na criança, mas se eu tenho a criança ali em sala de aula,
se ela consegue fazer todas as atividades, se ela senta, se ela se concentra. E em casa, ela não para. Você acha que a gente pode considerar uma criança, assim, hiperativa? Aí é uma pergunta, assim, opinião. Olha, é complexo, né? Sim, Mas pode ser um caso de que aí o problema já é em casa. Às vezes o pai não dá atenção para a criança, né? Não brinca com a criança, então por isso que ela tem essa necessidade de ficar o tempo todo se movimentando. Chamar atenção, né? Então pode ser já um problema em casa, porque se na escola ela não tem essa dificuldade, é só em casa, então aí já no caso, às vezes, né, não vou dizer com certeza, mas às vezes pode ser que é um problema já familiar, algo ali que está faltando na família. Sim, eu só levantei essa polêmica, porque é uma polêmica mesmo, porque você falou sobre o remédio, e como eu tenho visto muitos, ao contrário também, muitos pais procurarem o pedagogo, no caso, para ele indicar o laudo, né, direitinho, para levar o filho pro psiquiatra para poder dopar a criança. E eu vejo, no caso foi a psicanálise, né, uma colega minha, que ela trabalha com psicanálise. E ela começa a trabalhar com essas crianças e você vê, sem remédio nenhuma, a diferença tão grande, né? Então, é por isso que eu levantei essa polêmica, para te colocar na fogueira mesmo. Que eu achei... Tudo bem. Porque às vezes é bom a gente conversar um pouquinho. Aqui, ó, o professor, ele tá falando aqui também que a contação de histórias é uma forma de aprendizagem, realmente, jogos terapêuticos. Sim, realmente. Isso é verdade, é o próprio conteúdo, isso tudo, uma equipe multidisciplinar, eu falo muito, para mim a interação das disciplinas é fundamental, não é? Para o processo de aprendizagem. Eu sempre trabalho com uma equipe multidisciplinar, eu sempre já tenho uma neuropediatra, que eu sempre me comunico, psicólogo, fonoaudiólogo, né? Existe toda uma equipe, né? Nunca bom, eu pelo menos eu não gosto de trabalhar sozinha. Eu sempre convenço os pais a levar os filhos, né, toda essa equipe para me auxiliar no diagnóstico, né? Porque igual como eu já falei, eu não gosto de chegar e já dar um diagnóstico, seu filho é assim, assado. Eu gosto de toda uma equipe que está trabalhando. Exatamente, porque o negócio do brasileiro é o seguinte, eu quero agora. Não é? Me dá o meu diagnóstico aqui na mão, na primeira consulta. Você já passou por isso? Agora, de experiência, você já passou por pai querer ali temar com você? Não, eu quero o diagnóstico agora, na primeira consulta, eu não quero esperar essas 10. Já passei, assim, né, que eu falo assim, olha, eu acho melhor você ir num neuropediatra para ver isso, aí ele fala, não, eu vou só com você e você resolve. E eu tento, né, contornar ou tentar fazer do meu jeito ajudar a criança, né, eu tento, né, mas realmente eu sozinha é difícil, mas eu dou o meu melhor, né, para ajudar. É aquela situação que eu imagino que você deve passar, porque eu não sei qual, às vezes, você é mais fácil trabalhar com a criança, não é? Do que você desconstruir o que já está na mente de um adulto. Por isso, gente... realmente é muito complexo, é complexo. Mas a gente vai tentando, né? Igual eu falo que a chave é ter empatia, né? Procurar entender também os pais, porque... Procurar entender, porque eles, igual eu falei, ninguém nasce sabendo, né? Não existe um pai que vem com um manual de como trabalhar com seus filhos, como ensinar seus filhos. Então, assim, a gente tem que procurar entender aqueles pais, por que ele está tendo aquela dificuldade em aceitar, às vezes, que o filho, né, tá com aquele problema de aprendizagem, né? E nisso aí entra a árvore genealógica que você falou, que é importantíssima, né? Porque às vezes a gente acha que é uma coisinha ali, mas vem lá da raiz de outra situação. Então, deixa um recadinho aqui pro pessoal, para motivar, pra gente tentar quebrar esse tabu. É por isso que eu te convidei, inclusive, para essa live, porque eu vejo muito pouco se falar em procurar um psicopedagogo, em procurar a prevenção. Isso é muito importante. Então, dá um recadinho, vamos tentar mudar as próximas gerações para quebrar e a gente começar a procurar como prevenção e não esperar acontecer o problema, não é?
para poder Sim, procurar ajuda. Vai, pode dar o seu recado aí. Então, o que eu tenho para falar é aos pais, aos educadores, né? Sempre, no caso do educador, sempre indicar para os pais procurarem um psicopedagogo, né? Você, professor, não precisa carregar tudo sozinho, né? O psicopedagogo está aí para te ajudar. Para os pais também que acham que, meu Deus, meu filho não tem solução, né? O psicopedagogo também está aí para te ajudar. Então, se caso você identificar que seu filho ou você está com dificuldade de aprendizagem, por favor, procure um psicopedagogo. Viu, gente? É muito importante. Procure. E vocês que são aí de Cuiabá, não é? Procura a Larissa. Grande profissional, vocês viram que ela já tem bastante experiência na área. Obrigada. Sim, nossa, eu amei. Eu agradeço muito você por esse espaço, viu, por ter me chamado para essa live, né? Eu acho muito importante essa conversa, né? Para que as pessoas entendam um pouco mais sobre a psicopedagogia, já que muita gente nem sabe, né, o que é. É verdade. Eu falo para você que eu trabalho em várias escolas. Tem uma escola minha que ela tem lá tem toda a estrutura, né? Então tem a psicopedagogia, só que no momento que eu comecei a trabalhar, entrou a quarentena, então nós paramos. Tá falando que vai acabar a live. Aí eu descobri a pedagogia através de você, vendo as suas lives lá. E nós vamos ter que encerrar, porque está contando aqui, ó, 17, 16, 15. Olha, foi um prazer imenso, tá? Te receber aqui. Pena que o Instagram tá expulsando a gente. Gente, vai lá, procura lá Larissa Padias, fala aí seu Instagram rapidinho,